Tá errado, tem que voltar do início. E aí, nutrinhos e nutrinhas, tô aqui hoje para esclarecer para vocês e para responder umas questõezinhas que vários mandaram lá num post que a gente fez no Insta sobre materno-infantil. O que é que vocês gostariam de saber, quem está preparado, quem está se preparando para fazer residência? E aí, para responder vocês, eu selecionei as pessoas que focaram as perguntas basicamente nesse contexto aí, do que é cobrado nas provas de residência. Fica ligado aí quem tem interesse. Então, primeiro, a gente tem aqui uma perguntinha da Sara Rocha. O que é que mais cai em provas de residência acerca desse assunto? Pergunta bem simples, bem caceteira, como a gente fala aqui no Nordeste, hein? Eu não ouvi o que eu ouvi? Essa pergunta aí é a chave, gente. O que é que eu tenho que focar em materno-infantil? Então, primeiro, 4 pontos, gente. Desses 4 pontos, tem um que cai muito em prova de residência. Composição do leite, tanto materno, quanto leite de vaca, quanto os leites artificiais. Tem que saber aquela diferença entre colocho, leite maduro, leite anterior, leite posterior, leite de vaca, fórmulas infantis. Tem que saber, gente, aí vocês matam várias questões de materno-infantil. Segunda coisa, intercorrências mamárias. O que é que pode acometer a mama e que pode impedir, que pode dificultar o aleitamento materno? Muita coisa também para vocês estudarem. Terceiro, complicações na gestação. Estão ligadas aí diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e por aí vai. A gente tem várias complicações na gestação que mudam a conduta nutricional e vocês vão ter que saber, obviamente, porque adoram perguntar para vocês sobre isso aí. Outra coisa, alimentação complementar. Como é que deve ser feita, a partir de quando, qual é a faixa etária que a gente tem que introduzir a alimentação, manter o leite materno, não manter o leite materno, quais são os alimentos que a gente introduz. Gente, são os 4 temas principais aí. Obviamente que tem outros temas, mas esses são as maiores questões aí de residência, tá? Então vamos para mais uma perguntinha aqui de Jéssica Alves. A Jéssica Alves mandou o seguinte, nem foi pergunta, ela só falou o seguinte: suplementação para gestantes e bebês. Primeiro, sobre a suplementação, aí a gente tem que de fato saber. Todo mundo já sabe que gestante tem que tomar suplementos desde o pré-natal aí, para conseguir fazer essa manutenção da saúde materno-fetal. Mas como é que a gente faz? Como é que vocês têm que responder a prova? Lembre-se, gente, que provas de residências, as residências elas são feitas, elas são estruturadas geralmente por hospitais universitários e hospitais universitários federais. Eles estão de acordo com o que? O Ministério da Saúde. Então vai cair coisas sobre programas governamentais. E dentro desses programas governamentais a gente tem o quê? Suplementação. Então os programas de suplementação, que aí foi a perguntinha da Jéssica Alves. Então a gente tem a suplementação de ferro e a suplementação de vitamina A, que vocês precisam saber tanto para crianças quanto para gestantes e aquelas no pós-parto. Atentem-se. Primeiro, ferro. O que é que a gente tem que saber sobre o ferro? Crianças de 6 a 18 meses, tá? Tô pescando aqui porque eu não decorei para vocês, tô me esquecendo. Crianças de 6 a 18 meses têm que receber diariamente essa suplementação de ferro. Leite materno não consegue suprir essa demanda de ferro depois dos 6 meses, tá? 6 primeiros meses, leite materno. Após isso daí, introdução da alimentação complementar e a suplementação de ferro, ok? 6 a 18 meses. Depois a gente tem gestantes a partir da 20ª semana gestacional até o fim da gestação, mulheres no pós-parto e pós-aborto até o 3º mês. Ok? Esse é o ferro. E aí vem a vitamina A. Atenção, porque gestante não pode receber suplementação de vitamina A. Suplementação de vitamina A, excesso de vitamina A durante a gestação pode ser teratogênico, pode levar a má formação fetal. Crianças de 6 a 11 meses recebem uma vez essa mega dose de vitamina A, que são 100.000 I. Crianças de 12 a 59 meses recebem 2 vezes e gestantes e mulheres no pós-parto imediato. Acabou de parir, nos 3 primeiros dias após esse momento aí, ela pode receber, ela tem que receber essa dose de vitamina A. Ok, gente? Aí a gente tem aqui outra perguntinha da Débora Cristina. A Débora trouxe o seguinte: conduta nutricional em gestantes com pré-eclâmpsia para evitar que avance para evitar, né, gente? Vamos repetir. Para evitar que avance para eclâmpsia.
Lembre-se aí que eu citei para vocês que essas complicações na gestação é um assunto que cai muito. Veja que a Débora já perguntou diretamente nisso, né? De fato, gente, pré-eclâmpsia e eclâmpsia são complicações na gestação ocasionadas por uma hipertensão gestacional. E a gente inclui também a proteinúria, ela pode ter êmese, ela pode ter convulsão e por aí vai. Como é que a gente pode fazer para evitar esse avanço da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia que já tem a convulsão aí? Então, gente, não existe pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial nenhuma conduta específica para gestantes que possam evitar essa migração para a eclâmpsia, mas tem alguns pontos importantes que a gente pode trazer. Primeiro, algo básico, que já tem isso descrito lá na diretriz brasileira, é o seguinte: para a gestante conseguir cessar esse problema, o melhor tratamento é logo o parto. A partir do momento que ela já tem o parto, ela já consegue melhorar essa questão da hipertensão arterial. Mas pensando em conduta nutricional, um ponto-chave, aumento do consumo de potássio. O consumo de potássio, ele tende a reduzir aí essa pressão sistólica que pode estar elevada. É um ponto super simples, mas não é uma conduta específica, né, gente, de pré-eclâmpsia para eclâmpsia. Aqui a gente está falando de coisas mais genéricas de tratamento da hipertensão. Outro ponto que vocês podem ver é sobre o sulfato de magnésio. Esse sulfato de magnésio, ele é recomendado para gestantes que estão em potencial risco de desenvolver eclâmpsia. Então ele consegue equilibrar isso daí e evitar que ela possa não só ter a eclâmpsia, como também ter o agravamento, tá? E mais um ponto, qual é o outro ponto que eu teria que trazer para vocês? Ok. Suplementação de cálcio. Não se recomenda, gente, a suplementação de cálcio como meio para conseguir fazer essa melhora aí da hipertensão arterial de mulheres que estão com a doença gestacional, né, da hipertensão, que pode ser tanto a pré-eclâmpsia quanto a eclâmpsia ou outro tipo também. Essa suplementação de cálcio, gente, ela é recomendada sim para reduzir o risco de pressão arterial elevada, de parto prematuro também, mas só em casos de gestantes que estão com baixa concentração de cálcio. Atenção, não é simplesmente por gestantes que estão na pré-eclâmpsia ou eclâmpsia que a gente vai fazer essa suplementação, tá? É em casos de gestantes que têm baixa concentração de cálcio. E a gente faz essa suplementação e vai conseguir evitar essa elevação aí da pressão arterial e o risco também do parto prematuro. Ok, gente? Essa pergunta aqui é da Kátia Fonseca. Kátia, super simples e objetiva. Fórmulas lácteas, né? Não me deu um bom dia, não quis saber de nada, só trouxe o seguinte, fórmulas lácteas. Gente, de fato, a gente tem que saber sobre as fórmulas infantis, sobre o leite artificial. São vários tipos e, obviamente, que isso é uma aula à parte para vocês aí. O que eu trouxe aqui são os pontos mais importantes que vocês precisam saber, tá? Primeiro, a gente tem a fórmula infantil que pode ser tanto de leite de vaca quanto de leite de soja. Segunda coisa, essas fórmulas infantis elas podem ser para crianças prematuras, ela pode ser fórmula de partida, início, então, até 6 meses de idade, e fórmula infantil de segmento, que é de 6 meses de idade em diante, tá? Então são 3 tipos aí. A partir dessa, gente, a gente vai conseguir ter diferenciações. Então veja, se são fórmulas que a gente manipula, a gente vai conseguir colocar nelas o que a gente quiser para alimentar uma criança. Então vai ter muitas fórmulas aí com fins especiais, crianças que têm regurgitamento, crianças que têm intolerância à lactose, crianças com alergias, a gente tem uma gama enorme de tipos de fórmulas. Mas eu trouxe para vocês aqui as básicas que vocês precisam entender. Presta atenção, hein? A primeira das fórmulas é, gente, as fórmulas para prematuro. Lembra-se que crianças prematuras, elas nasceram antes do tempo, então elas não finalizaram o processo de desenvolvimento, de maturação aí de todo o seu sistema, né? Sistema imune, sistema digestório, enfim. Por conta disso, elas têm uma demanda diferenciada. Essas fórmulas infantis, elas são mais ricas em proteínas, elas são mais ricas em carboidratos, esses carboidratos de preferência, lactose e polímeros de glicose, já que elas não têm ainda tantas enzimas para fazer a digestão, né? Enzimas específicas para carboidrato. E lipídios, especificamente aí os TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média, que aí o processo de absorção é muito mais rápido, a gente não precisa fazer aquele transporte com as lipoproteínas e por aí vai. Segundo ponto,
Fórmula de partida, aquelas fórmulas que é para criança de até 6 meses. Então, recém-nascido a termo, ela não tem maiores complicações, geralmente é o leite de vaca diluído, com incremento de micronutrientes, com incremento aí de coisas diferenciadas para poder atender a demanda da criança. Principalmente de ferro, hein? O leite de vaca ele não consegue suprir essa demanda de ferro na criança. A gente tem a fórmula anti-regurgitação. O que é que ela tem de diferente que vocês precisam saber? É uma fórmula que tem mais amido, portanto vai deixar esse leite mais espesso. Por ser um leite mais espesso, ele vai ter a menor possibilidade de ter o retorno, de ocasionar essa regurgitação. Então, é uma fórmula especializada para crianças que têm refluxo, que tem esse processo aí de regurgitação. Fórmulas sem lactose, o próprio nome já diz, talvez a criança tenha uma intolerância à lactose, então a gente já tem essa fórmula sem lactose. Fórmulas hipoalergênicas, e é aí que vocês podem se confundir um pouco. As hipoalergênicas a gente tem vários tipos, são fórmulas menos alergênicas. O que é que causa mais alergia, gente? Proteína. Então as proteínas do leite de vaca e do leite de soja também podem causar processos alérgicos. Então a gente tem duas vertentes principais aí. Pensando no leite de vaca, a gente tem as fórmulas hipoalergênicas, que são com proteínas parcialmente hidrolisadas, são fragmentadas para facilitar a digestão. A gente tem as fórmulas extensamente hidrolisadas, então é praticamente só aminoácidos, já está toda fragmentada, então é menos risco também desenvolver um processo alergênico, mas a gente tem aí as fórmulas à base de soja, porque se você for 100% alérgico à proteína da vaca, aí vocês vão recorrer à proteína do leite de soja, fórmulas do leite de soja. Então, pessoal, a gente acaba por aqui. Tem muita coisa pra gente falar de materno e infantil. Selecionei só aquilo que cai mesmo em residência, o que é mais cobrado. Tem muitas outras questões envolvidas ali no post que a gente fez, que são perguntas e respostas também interessantes, teve um movimento bom. Mas preste atenção no seguinte, aqui na nossa página a gente vai estar sempre trazendo coisas novas. Quem não conhece, tem a Nutri Concurseira também lá do Facebook e tem também a Nutricionista Concurseira no YouTube. Então preste atenção que de agora em diante vai ter muito mais conteúdo aqui para vocês, hein? Tchau, tchau!